A Estrela e o Espelho, compreender hoje os pecados capitais. Eu estou aqui com o Monsenhor Mário Rui de Oliveira, que vai apresentar o seu livro hoje aqui na Capela da Imaculada. Monsenhor, já a Estrela e o Espelho já nos desperta uma curiosidade. Por que a Estrela e o Espelho? Para falar de pecados capitais, digo eu. Muito boa tarde, então. Com muito gosto estou aqui em Braga, na minha diocese, para apresentar este meu livro, uma nova produção, sob a chancela também das edições paulinas. E o título, de facto, A Estrela e o Espelho, recorda-me uma outra expressão de um título da Simone Weil, que é a gravidade e a graça. Enquanto a luz, as estrelas nos impelem para o alto, nos forçam para a graça, para o mundo da graça, os espelhos atiram-nos para o chão da terra, levam-nos até à nossa... confrontam-nos com o nosso egoísmo, com o nosso olhar para a nossa própria imagem, que no fundo, pensando que nos devolve a imagem real daquilo que nós somos, no fundo descobriremos que afinal é apenas uma aparência do que é o verdadeiro eu. E por isso a estrela e os espelhos é uma condição e pode ser também uma condenação para cada um de nós. E por isso este livro que nos trata dos pecados capitais, com base no pensamento de um padre da Igreja Fundamental, do padre do deserto, o Evagrio Ponte, do século IV, em que ele, um grande cartógrafo da alma humana, um grande psicólogo, descobriu dentro de nós esta tendência para o alto, mas também esta tentação para para definhar e ficarmos muito agarrados à terra e vivermos mais preocupados com a nossa imagem, com o egoísmo, com o que ele chamava a filautia, que é a sedução por nós próprios, que no fundo é uma perversão da vocação cristã. E por isso a estrela como uma vocação de cada um de nós, do cristão, para vivermos no mundo da graça, para ser luz, para olharmos para sermos luz, iluminar e deixarmos conhecer também a nossa alma para que não fiquemos reféns dos espelhos que nos devolvem uma imagem, um simulacro, uma aparência daquilo que nós somos verdadeiramente pelo batismo. Foi um texto escrito inicialmente pensando nos sacerdotes, que é fruto também de exercícios espirituais que foram feitos aos sacerdotes, mas também para a comunidade cristã e não só, mas também para o mundo da contemporaneidade. Se nós não combatêssemos uma luta espiritual no nosso coração, um combate no nosso coração, provavelmente muito daquilo que é hoje a guerra, a violência, o ódio, poderia ser evitado. Por isso, antes das coisas se manifestarem, se exteriorizarem, elas refletem-se antes de mais no nosso coração. E os pecados, este tema fala precisamente disso. O combate espiritual, a luta espiritual que o cristão, ou o ser humano, tem que enfrentar, antes de mais, consigo próprio. O coração como um campo de batalha. E esse digamos que, ensina-nos o Evagrio Póntico, é a grande guerra, é a grande batalha, é a grande luta que cada um de nós tem que estabelecer e enfrentar. Se conseguirmos vencer o combate, a batalha com o nosso coração, muito daquilo que é o ódio que reina no mundo e estes sinais de contradição podem ser evitados. Então vamos recomendar que as pessoas leiam justamente para, no tempo que vivemos tão conturbado, que nosso coração seja um pouco aquietado por essas palavras. Claro que sim. E esse é o grande desafio que nos lança este monge do século IV, que tinha um profundo conhecimento da alma humana e que foi capaz de individuar em nós pulsões que poderiam degenerar em pecado, em vícios. E por isso daí ele não é o fautor que sistematizou os pecados capitais como nós hoje os conhecemos, mas é o primeiro que consegue, olhando para a alma humana, consegue individuar 8 pensamentos que podem degenerar nas paixões. O Evagrio Ponte diz uma coisa muito interessante, que não depende de nós impedir que estes pensamentos venham até nós. Aquilo que depende de nós é o permanecer, é o dialogar com estes pensamentos, estas sugestões, estes sussurros que podem depois degenerar nas paixões e naquilo que é o pecado.